Duas coisas para falar para vocês nessa rodada. A primeira é que é mais uma rodada onde provavelmente muita gente vai poupar. A segunda é que, por esse fato de muita gente poupar, eu vou fazer 2 vídeos essa rodada. Um vídeo analisando a parte de XG, que é defensivo, né? A questão de SG e também a parte ofensiva, né? Que também é uma questão de quem é que toma mais gol, qual o time que toma mais, qual o time que toma menos, pra gente ter uma visão ofensiva e defensiva dos jogos, pra gente ter um pouco desse panorama, tá? Desse panorama como um todo. Talvez eu passe ali um pouquinho pela recorrência, né, dos atacantes e meias, pra gente entender, né, fazer a conexão com esses ofensivos. E se tudo der certo, amanhã ou na sexta-feira a gente faz aí o vídeo da rodada. Acho que sexta-feira vai ser difícil, porque sexta-feira eu tenho um compromisso, mas eu acho que amanhã, pelo menos na madrugada de amanhã, a gente já consegue ter uma visão um pouco aí do que vai rolar, né? De alguns times, né? Pode ter algum respiro e a gente ter essa informação. Então, a princípio, teremos dois vídeos. Esse de hoje, que vai falar um pouco das análises ofensivas, né? De algumas opções ali no geral da estatística. E um amanhã, né? Por exemplo, na madrugada, você vai assistir na sexta-feira, que é um vídeo mais sobre jogadores, posições, né? Informações, opções. Então, ó, para quem ficou um monte de tempo sem fazer vídeo, nessa rodada vocês vão ter a opção de fazerem dois de mim 2 vezes. Então, bora pro vídeo. Bom, antes da gente começar, deixa eu dar aquele recado. A degustação ela ainda está em aberta e esse BI que eu vou utilizar aqui, você vai poder utilizar ele também na degustação. E se você gostar do meu plano, né, das análises e tudo, você vai poder comprar o plano por um preço muito bom, muito barato, né? Vai valer bastante a pena para você e você vai ter acesso, além, né, de ter acesso a esse BI, você vai ter acesso aí a vários vídeos, análises e outras coisas. Então, esse daqui é o BI que eu utilizo para as minhas análises, e toda análise, né, a primeira análise que eu faço, né, deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera aqui, porque eu acho que eu tô muito baixo aqui. Agora, sumiu ali, meu Dicas do Pardal, vamos lá, pronto. Toda análise que eu faço, eu começo justamente por esse painel. Por quê? É aqui que eu começo a ter uma noção entre times que são bons para determinadas coisas. Times que estão segurando SG, que não estão fazendo gols. Times que estão fazendo gols. Times que... né? Então, a gente começa por isso. XG, né, como eu sempre falo para vocês, é expectativa de gol. Quem finaliza muito, quem tem um volume muito alto de finalização, geralmente tem uma expectativa de gol alta. Ou seja, aquele time que mais finaliza tem muito mais chance de fazer gol. Né? Isso é fato, né? Porque para você ter um gol, você precisa de uma finalização. Quem chuta pouco, a chance de fazer gol é pequena. Isso no Brasil seria lindo, né? Porque tem times que chutam pouco. Porém, o Brasil tem um sistema defensivo muito fraco, né? Os times têm um sistema defensivo extremamente fraco e muitas vezes erram, né? Um lance ou outro ali acaba errando e tomando um gol, né? Então isso acontece muito aqui no Brasil. Então, o que eu falo aqui, ó? Eu quero saber quais são os times que estão de forma recorrente, né? E recorrência eu não vou explicar, porque quem já me acompanha aqui já sabe há um tempão. A recorrência é algo que acontece, né, toda hora, né, que a gente vê. Eu quero saber de quem, de forma recorrente, tá tendo um XG menor ou igual a 1, né? Menor ou igual a 1. E quem que tá, né, dentro dessa situação ali, como um todo, também tendo não só cedendo, mas conquistando um XG menor que 1, e qual que é a recorrência de gols menor ou igual a 0. Qual que é a ideia que a gente quer saber aqui? Qual é o time que não gera XG, ou seja, qual é o time que não finaliza? Qual é o time que não deixa o outro finalizar, ou seja, qual é o time que não cede XG? E qual é o time que não faz gol e aquele time que não toma gol? O ideal, né, seria a gente achar um time que não cede uma expectativa de gol versus um time, né, que no final das contas acabe
cedendo, né, uma expectativa de gol. Esse BI, ele tá em construção já há um bom tempo. Por algum motivo eu já vi aqui que tem alguma coisa algum jogo que não está contabilizando, né? Aqui do Cruzeiro. Deve ser algum ajuste aqui. Mas a gente sempre olha aqui, ó, que é a visão do mando de campo. Por quê? O mando de campo é muito importante nesse jogo, né? O mando de campo é muito predominante. Então, ó, dos times aqui que não estão levando gols, dos últimos 4 jogos, São Paulo, Cruzeiro, né? Juventude, 50% dos jogos. E aí quando a gente fala 50% dos jogos, dos últimos 4 jogos, em 2 não levou gol. Fortaleza, em 2 de 4 não levou gol. Vasco, em 2 de 4 também não levou gol, né? Então, assim, esses 5 times aqui são os times que são mais fortes com relação a não tomar gol. Por mais que seja, não seja 70% ou 100%, né? 75%, 80%, a 100% a gente está falando ali de, nos últimos 4 jogos, pelo menos em 2 dele, o Vasco não tomou gol, 2 dele o Fortaleza não tomou gol, o Juventude também 2 dele. O Cruzeiro aqui, a gente sabe que nos últimos ali também acabou não tomando gol, tomou gol no último ali do Fortaleza, mas não foi dentro de casa, né? Então tem esse ponto. E a gente tem o São Paulo aqui, que dos últimos 4 jogos que fez em casa não tomou gol. E aí olha que legal, o São Paulo nos últimos 4 jogos que fez em casa não levou gol e não cedeu XG, né, em 2 dele. A gente tem o Atlético Goianiense que fez gol em quase todos os jogos, né, em 25% dos jogos o que fez fora de casa dos últimos 4. O Atlético Goianiense teve uma recorrência de gol menor ou igual a 0, ou seja, só em um jogo que o Atlético Goianiense não fez gol. Mas em todos esses jogos, o XG do Atlético Goianiense, né, não chegou a 1. Ou seja, é um time que produz pouco. E aí entra um pouco naquela coisa que eu falo, né? Às vezes numa bola parada, num contra-ataque, né, numa jogada ali, vai lá, faz gol, se fecha. Ou até mesmo numa blitz de início, vai lá, faz gol, se fecha. Então acaba sendo um lance muito isolado, né? Não é um time que fica construindo coisa, né? Tendo volume de jogo. Então aqui a gente já tem o primeiro nome interessante para essa questão de XG. O Cruzeiro seria um nome muito interessante para o XG, mas está pegando o Galo. O Galo, por mais que fora de casa seja um time que derrape bastante, mas está sempre fazendo gol, é um time que finaliza muito, então acho que não dá para a gente olhar muito aqui para o Cruzeiro nesse momento. Juventude, eu acho que em casa é um time que é forte, né? Tá vendo que no 7XG não foi um gol, mas do outro lado você tem o Botafogo. Botafogo provavelmente deve poupar alguns jogadores, talvez a grande maioria, né? Tem um jogo bem importante na outra semana ali pela Libertadores, um jogo difícil, precisa se preparar bem, né? Não pode correr o risco de perder alguns jogadores, já tá sem alguns jogadores por conta de lesão. E aqui, ó, a gente tem Vasco e Fortaleza, né? Sendo que o Vasco pega o Fluminense, é um clássico, então a gente não consegue, apesar do Vasco não estar cedendo XG com o time titular e não estar sofrendo gol, né? A gente entende que é um clássico, deve ser no Maracanã, provavelmente. Então, assim, a gente deixa esse jogo ali um pouco de fora. Mas o Fortaleza, apesar do Criciúma, né, ser um time que tá fazendo gol e que tá com XG acima de 1, né? O Fortaleza jogando em casa é um time que dos últimos 4 jogos, em 2 dele, né? Em 2 dele, o time não levou gol. Em 75% desses jogos, o outro time não teve oportunidade de finalizar, de chutar. E aí, pessoal, o que acontece? No meio de semana, a gente vai ter, de novo, partidas importantes para os times. Então, por exemplo, o São Paulo, inclusive, joga hoje, na quinta-feira, dia 8, a Copa do Brasil, e teve um resultado bem expressivo. Estou aqui olhando para outra tela para ver aqui os resultados aqui do São Paulo e do Fortaleza. O São Paulo teve um resultado bastante expressivo, né, contra o Goiás, ali ganhou de 2-0 com propriedade. Veio para o Brasileirão jogando contra o Flamengo com o time titular, né? Então ganhou ali contra o Flamengo, que era um jogo difícil, e agora enfrenta o Goiás. Eu acho, né, que
o São Paulo pode ser que o São Paulo dê... É complicado você poupar numa Copa do Brasil, mas pode ser que o São Paulo troque um nome ou outro, Caleri pelo André Silva, né? Esses pontos todos. Mas o São Paulo também tem um adversário teoricamente mais fácil, que é o Atlético Goianiense, então acredito que talvez ele nem poupe tanto na Copa do Brasil para poupar, né, jogando em casa. E aí sim tem um jogo muito difícil fora de casa pela Libertadores, né, contra o Nacional, e depois enfrenta o Palmeiras. Então é um time que a gente não sabe quem vai, e aí você apostar suas fichas num time reserva do São Paulo, ou, né, um time que tem ali suas variáveis. Então, por exemplo, São Paulo jogou contra o Fortaleza com o time titular também, mas teve um jogo aqui que eu acho que foi até contra o Águia de Marabá, foi isso. Até pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, entrou alguns outros nomes, né? Então, por exemplo, pode ser que não jogue o Caleri, jogue o André Silva, né? Pode ser que não entre o Ferrarese, ao invés de entrar sei lá, entrar o Arboleda, né? Então, enfim, alguns pontos ali que podem acontecer, mas a gente tem o São Paulo aqui como um time que teoricamente tem um potencial grande de segurar esse saldo. E o outro time que tem um potencial grande de segurar o saldo é o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza jogou contra o Cruzeiro, né? Já com um time que não é considerado 100% o titular, né? Porque já veio sem o Lucero, que estava machucado, mas assim, repetiu na verdade o time que jogou contra o São Paulo como um todo, né? Com algumas mudanças, né? O Pikachu parece que já perdeu a vaga pro Marinho, né? Então, enfim, algumas situações ali que aconteceram. Enfrenta o Criciúma agora no dia 11/8, joga a Sul-Americana no dia 14 e depois joga ali contra o Bragantino no dia 17 para pegar o Rosário Central de novo pela Sul-Americana no dia 21/8. Então tem ali um jogo de Libertadores, mas o Fortaleza nesse meio de semana foi um time que já descansou, porque não teve Copa do Brasil. E é um jogo que a gente vai ter ali as escalações, então tem algumas opções ali defensivas que são interessantes. Então, por exemplo, o Brits, por exemplo, jogou de lateral direito, né? Então é um jogador que, dependendo se ele for para o jogo, para a defesa vale a pena. O João Ricardo pode ser um goleiro interessante, porque a gente está vendo que o Criciúma faz gol e passa de um XG de 1. Então, se o Criciúma bater um dia sem ter o gol, provavelmente o goleiro adversário vai ter ali uma quantidade de defesa interessante. Então, o João Ricardo pode ser esse jogador ali que possa fazer uma diferença ali na sua defesa. Então, pelo cálculo aqui, pela análise de XG, fazendo esse filtro, né, e dados os confrontos que a gente tem aqui, né, nessa situação, eu destaco São Paulo e Fortaleza como fortes candidatos para SG. Quando eu faço a visão contrária, né, olhando casa versus fora, vocês veem que os números não são bons, né, não são suficientemente bons. Então aqui a gente não consegue tirar nada. Vamos para o ataque. O ataque tem coisas bastante interessantes, tá? Bem interessantes para vocês. E aí a diferença agora é que ao invés da gente olhar para um XG menor ou igual a 1, a gente quer saber de um XG maior ou igual a 1,50. E obviamente, né, como eu sempre falo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato over goals. Então, se você pegar os últimos jogos de todos os visitantes, dos últimos 5 jogos, somente Vitória e Fluminense não tomaram gols em quase todos os jogos. Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Goianiense, Criciúma, Palmeiras, Galo, Bragantino, todos esses ali tomaram, nos últimos 5 jogos, praticamente tomaram gols em pelo menos 4, e tirando ali Grêmio, Cap e Botafogo, Atlético Goianiense, Criciúma, Palmeiras, Galo e Bragantino tomaram gol em quase todos os jogos. Aliás, tomaram gol em todos esses últimos 5 jogos, e quando você vê de gols feitos, né, somente o Cuiabá não é aquele time que na maioria dos jogos, né, então a gente está olhando 5, então pelo menos 4 não fez gol, né? Então você vê ali, ó, que aqui a régua é muito alta. Então por isso que é difícil a gente falar qual é o jogo que é bom para gol, né, cara? Todos esses jogos aqui, mandante e visitante, são jogos ótimos para gol, né? Porque é realmente um campeonato over goals. Inclusive, se você olhar aqui, ó,
quem joga fora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 times que nos últimos 5 jogos fizeram pelo menos, em 80% deles, fizeram pelo menos um gol. Então você vê que é um campeonato over gols. Mas, Pardal, como que eu consigo então analisar se eu tenho um potencial para gol, já que todos os jogos têm potencial? Cara, eu aumento a minha recorrência de gol. Não tem 1? Deixa eu colocar 2. Deixa eu ver aqui como que... Ó, eu posso até botar 4, mas deixa eu botar 2 aqui. Como que fica, né, eu olhando... E olha que eu tô olhando os últimos 5 jogos, né? Posso até olhar 6 jogos, enfim, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Se eu boto 6 jogos aqui, olha o Bragantino. O Bragantino, em 83% dos últimos 6 jogos, e aí fazendo uma conta básica, né? 6 vezes 8, 48, ou seja, em 5 dos últimos 6 jogos que o Bragantino fez fora de casa, o Bragantino levou 2 gols. Então, olha que interessante. Quando eu coloco nos últimos 5 jogos, quando eu coloco nos últimos 4 jogos, eu vou tendo ali times que estão, né, de forma recorrente levando muitos gols. E aí, quando eu coloco aqui em 3 gols, tá? Olha isso aqui. Nos últimos 4 jogos que o time fez fora de casa, numa recorrência de XG maior ou igual a 1,50, o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense levou 3 gols em 3 de 4 jogos e cedeu 1,50 de XG em 3 de 4 jogos. Isso mostra o seguinte, que dos últimos 4 jogos que o Atlético Goianiense fez fora de casa, o adversário finalizou muito com perigo e fez muitos gols, né? E aí isso a gente vê realmente, claro que no último jogo ali, o Atlético Goianiense fez fora de casa com o Vasco, foi 1-0 Vasco somente, né? Mas é a Copa do Brasil, aí tem todo esse ponto de você não se expor tanto. Mas quando você pega o Atlético Goianiense, que vem de 4 derrotas seguidas jogando fora de casa, você vê que o Atlético Goianiense não tomou 3 gols do Flamengo, mas tomou 2. Foi 2-0 Flamengo. Tomou 3 gols do Fortaleza, tomou 3 gols do Palmeiras, tomou 3 gols do Red Bull Bragantino e ainda teve um empate, né, com o Atlético Mineiro em 1-1. Mas dos últimos 4 jogos, né, em 100% deles o Atlético Goianiense tomou 2 gols e em 75% desses jogos o Atlético Goianiense levou 2. Então, o São Paulo tem um potencial defensivo e o São Paulo também tem um potencial ofensivo. O grande problema é realmente saber qual vai ser, né, o time que o São Paulo vai colocar em campo, né? Isso daí é complicado. Acho que o São Paulo é difícil a gente ter informações ali do São Paulo como um todo. Olhando aqui, né, pela tabela de jogos, o jogo do São Paulo é no domingo às 4 da tarde, né, o penúltimo jogo da rodada. Então, assim, vai ficar uma distância muito grande para a gente saber ali quem vai ou quem não vai. Mas pode ter, né, os treinamentos, a gente está falando ali, talvez no sábado ali, por volta de umas 2 da tarde, a gente tenha alguma noção desse time do São Paulo, que obviamente se mescla o time, acaba, né, tendo ali algumas situações. E aí, ó, quando eu coloco 2 gols, né, nos últimos 4 jogos, aparece Atlético Goianiense, Vitória, Bragantino e Criciúma. Se eu coloco 5 jogos, né, essa galera aqui, né, que é o Atlético Goianiense, Criciúma e Bragantino, surgem em 80%. Então o que eu tô falando é o seguinte, cara, eu tenho um Atlético Goianiense que nos últimos 4 jogos está tomando trauletada atrás de trauletada, né, 2, 3 gols direto, né. Eu tenho o Criciúma que dos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tomou pelo menos 2 gols, né? E aí a gente pega ali o Criciúma jogando fora de casa. O Criciúma tem 1 vitória e 4 derrotas, né? Ganhou do Juventude, que não é aquele timaço também, tá lá embaixo da tabela, é um time chato contra os grandes, né? Joga contra os menores, acaba não conseguindo, né, muito, mas mesmo assim tomou 1 gol do Juventude, aí tomou 2 gols do Flamengo, tomou 2 gols do Corinthians, tomou 2 gols do Vitória e também tomou 2 gols do São Paulo. O Criciúma
tem uma coisa que geralmente consegue fazer um gol, aí o outro time tem que ir lá buscar, acaba virando, mas você vê aí que de forma recorrente aí nos últimos jogos, tomou gol em todos, e em 4, né, desses últimos 5, tomou pelo menos 2. O Bragantino também, onde você pega o Bragantino jogando fora de casa, né, empatou com o Vasco, mas tomou 2 gols, tá certo que era um time todo reserva, mas tomou 2 gols do Cruzeiro, tomou 2 gols do São Paulo, empatou em 1-1 com o Cuiabá, que nem é um time tão forte ofensivamente, né, ainda tomou um gol do Cuiabá, e aí jogou contra o Botafogo, né, e também acabou levando 2 gols do Botafogo, né, jogando fora de casa. Corinthians que também não pode deixar passar ali o Campeonato Brasileiro, né, o Corinthians está na zona de rebaixamento, então não dá para você poupar os jogadores. Acho até que tem um jogo contra o Bragantino e depois joga contra o Bragantino de novo pela Sul-Americana. O Corinthians parece que já foi com uma formação um pouco diferente ali, né, para o jogo. Foi com o Matheus Bidu, com o Mateuzinho, entrou o Ryan Gustavo, Charles, ali a defesa já entrou o Gustavo Henrique, né, foi com o Igor Coronado, o Carro já não foi, né, como titular, né, nem foi pro jogo, não sei se machucou, né, tinha saído sentiu no último jogo, mas enfim, Giovani também não foi o Pedro Henrique com o Romero, então já deu uma mesclada, entendendo, né, que o Campeonato Brasileiro também é importante. Então, se ele abriu mão até da Copa do Brasil para mesclar esse time, conseguiu a classificação, acredito que a Sul-Americana não vai fazer diferente. Então, o Corinthians deve ir com o time titular, né, contra o Bragantino. Já o Bragantino, não sei, né, porque o Bragantino tomou uma trauletada do Atlético Paranaense e o time do Bragantino costuma, né, focar muito nesses campeonatos sul-americanos. É um time de empresário, né? Então isso acaba pesando. Acho que não tá na briga pela Libertadores, né? Já tá a 9 pontos ali do São Paulo, que é o primeiro a estar ali na pré-Libertadores. Então, também não tem muita chance de ser rebaixado, né? Então é um time ali de meio de tabela para essa rodada. Então acredito que possa dar ali uma rodada ali contra o Corinthians, igual fez com o Vasco, para focar um pouco ali, pelo menos de forma cadenciada ali, né, nessa Sul-Americana. Então eu tenho esses times, né? Então, ó, Braga, Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória e Atlético Mineiro, né? Que são times que estão tomando gols. Quando eu coloco nos últimos 4 jogos, aparecem os mesmos, né? Então, Atlético Goianiense, Vitória, Bragantino e Criciúma, né? Reduz um pouco aqui Atlético Mineiro e Grêmio, mas esses 4 times aqui acabam sendo os principais, né? Os principais ali com relação a times que tomam muitos gols. E do outro lado, eu tenho times que não estão fazendo 2 gols, mas, né, são times que fazem gol quase todos os jogos, né? Como a gente já tinha visto. Então eu tenho um Atlético Goianiense que cede muito contra um São Paulo, né, que conquista 2 gols ali de forma não esporádica, mas médio, né? Tem jogo que faz 2 gols, tem jogo que não faz. São Paulo jogando em casa nos últimos 5 jogos. Também teve jogos difíceis, tá muito bem, né? Dos últimos 5 jogos fez em casa 4 vitórias e 1 empate. Então foi 1-0 em cima do Flamengo, empatou em 2-2 com o Botafogo, aí acabou fazendo 2 gols, 2 jogos difíceis. Aí pegou um Grêmio 1-0, né? Acho que poderia ter feito mais. Pegou o Bragantino, foi lá e fez 2-0. Pegou o Bahia, fez 3. Então você vê que o Bragantino, que está nessa lista aqui de um time que toma 2 gols, o São Paulo foi lá e conseguiu fazer 2 gols. Então tem um potencial ofensivo ali no São Paulo. O Vitória é um time que, né, também acaba tomando 2 gols. É um Bavi, né? Acho que o Bavi tem toda uma questão ali também. Apesar do Bahia estar numa melhor posição na tabela, né, mas o Vitória vem ali de uma recuperação tímida, né, com 2 vitórias, uma vitória em cima do Cuiabá, outra vitória em cima do Palmeiras, uma bela vitória em cima do Palmeiras, né? Então, assim, apesar desse ânimo do Vitória, o Bahia também vem com ânimo reforçado, apesar que nos últimos 5 jogos o Bahia foi muito ruim, né? Foram 3 derrotas e 2 empates, mas é um Bavi com peso, então eu sempre fico meio com o pé atrás em clássico, assim, porque eu acho que clássico as coisas podem acontecer. E aí eu tenho um match muito bom de gols
porque eu tenho o Bragantino tomando gol dois gols em 4 de 5 jogos, e eu tenho o Corinthians, né, fazendo, aliás, em 3 de 4 jogos, eu tenho o Corinthians fazendo 2 gols em casa em 3 de 4 jogos. Então, se você pegar o Corinthians em casa, é um time que sempre foi muito forte em casa. Esse ano empata bastante, né? Só perdeu uma, mas empata bastante. Foram 6 empates, 60% dos jogos que o Corinthians fez em casa, o Corinthians empatou. Mas você pega ali, ó, 1-1 contra o Juventude, deu aquela derrapadinha. Aí mais fez 2 gols no Grêmio, fez 2 gols no Criciúma, fez 3 gols no Vitória, e aí um empate em 1-1 com o Cuiabá. Então, como o Corinthians pega um time que é muito over gols, entendo que os ofensivos do Corinthians são interessantes. Então, se por um lado ali eu tenho o São Paulo com Caleri, Luciano, Ferreira, Lucas, né, Lucas Moura, pelo Corinthians eu também tenho. Tem um Giovani, que hoje já foi poupado, tem um Garro, né, que também é interessante, até mesmo um Coronado, né, um Wesley, se foi pro jogo, enfim, não sei qual é o time do Corinthians ainda, quem tá suspenso eu não tô só falando os nomes aqui desses jogadores. Então, também eu tenho uma quantidade de jogadores do Corinthians que são interessantes. E aí, né, também eu tenho um match interessante do Fortaleza. Fortaleza que faz uma bela campanha, chegando à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza que está a 4 pontos do Botafogo, que tem um jogo a mais. Então, se a gente for equilibrar ali, né, vamos dizer que esse jogo a menos do Fortaleza seja uma vitória do Fortaleza. Então, teoricamente, o Fortaleza teria 42 pontos, né, o Flamengo 43 e o Botafogo 41. Então, assim, bem ali disputando ali a vice-liderança / liderança do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos que fez, foram 4 vitórias e 1 empate. E jogando em casa, o Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 11 jogos que fez em casa, foram 8 vitórias e somente 3 empates. Fortaleza realmente é um time muito forte jogando em casa, muito, muito forte mesmo. Os últimos jogos que fez foram 5 vitórias seguidas, e dentro desses jogos teve jogos difíceis, que talvez, né, o fato desses 50% aqui esteja impactado por esses jogos difíceis. Então, olha só, fez um jogo contra o São Paulo, foi 1-0 Fortaleza. São Paulo realmente é um time mais difícil, então acabou não tomando 2 gols. Quando pegou o Atlético Goianiense, que é um time over, né, que cede muito, foi lá e meteu 3. Foi 3-1 Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Pegou o Vitória, que também é um time, né, que a gente está vendo aqui, que toma muitos gols, muito mais de 2 gols, foi lá e meteu 3. E aí, jogando contra o Fluminense, foi lá e fez 1. Fluminense já com o Mano Menezes, já, né, de forma um pouco mais defensiva. E aí pegou o Juventude e fez 2 gols. A Juventude também é um time que faz muitos gols. Então, o que a gente vê? Cara, muito over gols o Fortaleza, muito over gols. Quando tem a oportunidade de fazer gols em times que tomam gols, vai lá, faz 2 e 3. Então, eu entendo que os 3 times que a gente tem ali, muito potencial ofensivo, realmente seja São Paulo, Corinthians e Fortaleza. Sendo que Fortaleza, a gente vai ter toda a escalação do Fortaleza, então teremos surpresa. E o Corinthians já deu uma poupada aqui na Copa do Brasil, né? E provavelmente vai ali com o time mais pesadão mesmo. Então, eu tenho esses 3. É claro que eu tenho, assim, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, todos os jogos que fez em casa, nos últimos 4, fez 2 gols. Mas aí é um clássico contra o Galo. O Vasco também é um time que sempre faz muito gol em casa, mas é um clássico contra o Fluminense. Aí tem o Flamengo, que também está nessa mesma situação. O Flamengo pode ser que o Flamengo dê uma rodada também no elenco. A Arrascaeta saiu já muito cansado. O De La Cruz já teve um problema no primeiro jogo ali com relação ao joelho, né? Enfim. Então, e tem ali um jogo pesado pela Libertadores, então não pode dar esse mole. Então, acho que pode ser que o Flamengo dê essa rodada, apesar do confronto, né, de ser Flamengo e Palmeiras. Eu acho que os 2 times podem dar talvez não poupar 100%, mas dar ali uma aliviada, né, de certa forma, em alguns jogadores, né? Então o Flamengo tem isso, né? Então o Flamengo tem laterais que podem rodar, defensores que podem rodar, volantes ali que também tem opção de volante. E aí eu acho que mais ali no ataque é que fica um pouco mais difícil, mas mesmo assim, você tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique, você tem o Cebolinha, né? Então pode fazer ali
uma rodada com esses jogadores. No ataque você tem o Pedro, você tem o Gabigol, você tem o Carlinhos, né? Então, sim, tem jogadores que você pode, né, fazer ali uma situação. Acho que é um jogo que vale muito, né? Todo jogo Flamengo-Palmeiras, Flamengo-Botafogo nessa atual situação acaba sendo uma final, entre aspas, antecipada, porque é um confronto direto ali pelo título, né? Mas é um jogo difícil. Então, assim, dentro do que a gente analisou aqui de XG, eu tenho São Paulo e já fazendo ali o filtro, né, com relação à dificuldade, né, pelo fato de ser jogo clássico e tal. Então, quando eu tiro esses pontos, eu tenho ofensivos do São Paulo, do Corinthians e do Fortaleza, que são os meus top 3 nessa rodada, né, com muito destaque, né, para o Fortaleza, que é o melhor mandante do campeonato. Né, o melhor mandante do campeonato. É um time que toda vez que pegou esses times over gols, meteu pelo menos 2 gols. Então a chance do Fortaleza ir muito bem, tá, nessa rodada é grande, né? Então a gente vai saber exatamente quais são os jogadores do Fortaleza que vão para o jogo. Então, assim, opções como Kaiser ou Lucero, Breno Lopes. O Lucero acho que ainda tá machucado, não sei se vai voltar ou não. Porque ele tinha se machucado, né? E aí eu não sei se ele voltou. Ó, entra no DM do Fortaleza e não encara Cruzeiro. Ó. Não sei se ele vai ou não. Mas o Fortaleza até tinha detalhado aqui, né, no Diário do Nordeste. Divulgou um novo boletim. Segue um desfalque. Lucero. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Apresentou um edema muscular na coxa direita durante o treinamento. Diz muita coisa. Em boa fase, deixa eu ver. Renato Kaiser, blá blá blá. Tem sido mais acionado pelo Vovôda, especialmente após a lesão de Lucero. Ele falou de atuar sobre a possibilidade de título. Importante, bababá. No começo do ano, joguei mais fora da área. Infelizmente não estamos podendo contar com o Lucero. Então acho que talvez o Lucero não venha, né, para esse jogo. E aí, cara, a gente tem já uma oportunidade, porque nos mais escalados, eu acho que tá até o Lucero, né? Provavelmente tá o Lucero, porque o Cartola, enfim, tem esses pontos. Nem tá o Lucero. Então mudou. Tá Pedro, Luciano e Caleri. Deve ter mudado aí alguma coisa. Então você vê, ó, que tem uma oportunidade, porque você tem Pedro, Luciano e Caleri. A gente já viu, né, que o São Paulo realmente é um time muito forte. Mas a gente tem um Pedro nos mais escalados, que pega um time mais difícil. Tem o Matheus Pereira no mais escalado também, que tem um jogo mais difícil. Então, será que não vale a pena ali a gente colocar um Garro, por exemplo, né, do Corinthians, tendo essa informação ali dessa questão do Bragantino? Ou, né, arriscar ali colocando um Renato Kaiser, um Breno Lopes, né? Ou até mesmo se o Pikachu for pro jogo, o Pikachu é um meia que joga no ataque, a gente colocar um Pikachu com o Renato Kaiser. Lembrando, né, que o Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né, com 80% praticamente dos jogos que fez em casa foram vitórias, né? Tem uma média muito boa de gols feitos, né? 18, tá falando aí de mais ou menos 1,5 gols, né? Que um pouco mais de 1,5 gols jogando em casa, e tomou somente 6 gols em 11 jogos. Então, metade praticamente dos jogos que o Fortaleza fez em casa acabou não tomando gol. São Paulo também é muito forte jogando no Morumbi, né? É o terceiro melhor mandante, né? É importante a gente também ter essa visão. E o Cruzeiro também é muito forte jogando em casa, mas clássico é clássico, né? A gente sabe disso. E aí, só para vocês terem uma visão, São Paulo ganhou 70% praticamente dos jogos que fez no Morumbi, empatou 2, mas teve 2 derrotas. Também um time bastante ofensivo, né? Com 16 gols feitos, mas aí já levou 8. E nos últimos 5 jogos que o São Paulo fez no Morumbi, né? Foram 4 vitórias e um empate.
Então, realmente faz muito sentido você ter uma dobra ali por parte do São Paulo nos mais escalados, mas na minha visão não faz sentido nenhum você não ter ninguém do Fortaleza nesse time, né? Então, acho que assim, o Fortaleza, para mim, é o time, Fortaleza e Corinthians, inclusive, são os dois times que enfrentam times que tomam muitos gols, né? Tomam muitos gols, e que eu não tenho ninguém ofensivo, nem no meio no ataque dos mais escalados. Fora que a minha defesa inteira eu só tenho o João Ricardo. Então tem 3 jogadores do São Paulo, né? E aí, como eu falei para vocês, os mais escalados a gente está falando de 6 jogadores do São Paulo, um time que pode, né, acabar poupando seus jogadores porque tem 2 jogos bem difíceis na sequência do campeonato. E eu não tenho um Brits, por exemplo, que joga no lado de campo, né? Então, assim, muita gente está vendo esse favoritismo muito grande para o São Paulo, porque enfrenta realmente um adversário muito fraco, né, no geral, mas a gente tem que entender também, né, que tem ali essa situação de Corinthians e Fortaleza também estarem enfrentando jogadores bem mais fracos. Beleza? Ó, galera, antes da gente continuar, deixa eu trazer uma novidade para vocês, né? Eu fui convidado para testar um novo jogo e eu tô muito feliz porque não é um fantasy game, né? Não é um tiro curto, não é um fantasy game normal. O nome desse jogo, ele se chama Mata-Mata e é um jogo, só para vocês entenderem, ó. O Mata-Mata é um fantasy no estilo sobrevivência. Sabe o que isso quer dizer? O último jogador vivo na liga, ele ganha o prêmio. O prêmio nunca fica pro mata-mata, sempre existe um ganhador. E é um jogo que não existe no Brasil. Na verdade, no Cartola em si, já existem ligas mata-matas, né? Que não é mata-mata de confronto direto, sobrevivência. Como que funciona essa liga de sobrevivência? O cara vai lá, bota, e aí vai, cada rodada, né, vai eliminando uma galera. Aqui é mais ou menos isso, mas você não escala time. É uma mistura de sobrevivência com bolão. Aqui você, na verdade, você escolhe qual o time que você acha que vai ganhar. E aí você, acertando, né, isso você passa para uma outra rodada até sobrarem, né, 2 jogadores e um deles no final se sagrar campeão. É muito legal, né? Muito legal esse jogo, né? Esse jogo de sobrevivência. E eu sou um cara difícil de fazer publi assim para outros jogos, né? Vocês me conhecem. Mas eu achei muito legal, porque ele tá chegando agora, tem uma proposta legal. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do funcionamento, tá? Então, ó, se liga só. Bom, tô esperando a minha tela, cara, ó, é super simples, tá vendo? Tem uma liga aqui, ó, tá vendo essa liga aqui embaixo? Chamada Dente de Leite, é uma liga pública. Como que funciona, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui na liga gratuita, é o seguinte, eu já fiz aqui a minha opção. Você entra aqui, né, na liga gratuita, por exemplo, e aí aqui você escolhe quais são os times que você acha que vai ganhar, né? Então, por exemplo, eu entrei com 3 e aí eu escolhi São Paulo, Fortaleza e Corinthians. Mas eu posso aqui escolher qualquer time, ó. Eu entro aqui, ó, eu escolho Corinthians, eu posso escolher Juventude, por exemplo, e confirmar. Tá vendo? Enquanto eu tiver a rodada não tiver fechada, ele vai atualizando, né? Então, pelo aquilo que a gente viu ali, né, em relação ao momento, né, dos times, a gente viu que São Paulo e Fortaleza são muito fortes jogando em casa, né? Eu tô colocando São Paulo e Fortaleza e Corinthians. Então, assim, eu posso passar com 3 cadastros, né? 3 opções, né? Porque eu posso colocar 3 opções aqui. Essa liga é inteiramente gratuita. Então, assim, eu posso passar com esses 3 times, se esses 3 times ganharem. Na próxima rodada, eu posso passar com eu posso passar só com um, se um deles ganhar, posso passar com 2, posso passar com nenhum. Então, assim, eu tenho 12 pessoas aqui, né? Tem 12 times até o momento jogando. E, ó, quem ganha, né? Chega na final lá e acaba ganhando, ganha R$20, né? Em prêmio acumulado. Então, é muito legal, cara, porque é uma mescla um pouco de bolão, né? Com essa liga de sobrevivência do Cartola. Eu acho muito, muito legal. Achei muito legal a proposta, né? Desse novo jogo. É super simples, super fácil, né? Você tá indo ali realmente em quem você acha que vai ganhar ou não vai ganhar.
e aí você vai limando, e aí você pode entrar em ligas de R$1, ligas de 5. Então, por exemplo, ó, se você entrar nessa de 5 aqui, o prêmio acumulado já é R$500, né? Garantido. Então você bota aqui, eu quero colocar, sei lá, 4 times. Você vai gastar R$20, você vai disputar 500, né? E aí é uma sobrevivência, ou seja, você não tem que pontuar mais, você só tem que acertar aquele time que vai ganhar na rodada ou não. Óbvio, né? Pode parecer fácil, né? Mas assim, as zebras acontecem e claro que, mas esse jogo é infinito, né? Não, não é infinito. Aqui essa rodada agora tem uma rodada ali com alguns favoritos, mas na rodada passada, por exemplo, muita gente foi de Palmeiras nesse jogo. Palmeiras perdeu, eliminou metade da liga, então é legal também. É simples, básico e emocionante. Você vai passando de fase, tem a liga gratuita que você não gasta absolutamente nada, você gasta 0. E aí, se você realmente quiser investir ali R$1, R$5 para tentar ganhos um pouquinho maior, você consegue. Então, achei muito maneiro isso daqui, muito legal. E eu quero trazer para vocês aqui, para vocês se cadastrarem no aplicativo, tá? Sem botar dinheiro nada. Só se cadastre. Deixa eu botar aqui na tela o QR Code para vocês. Bom, quem quiser fazer o cadastro é muito fácil, né? Ó, telefone na mão, acessa a foto, bota aqui, ó. Tô botando aqui, ó. E aí ele já vai direcionado diretamente para sua loja, né? A minha aqui é a Apple Store. E aí é só você baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro e entrar lá na liga gratuita. Você pode colocar fazer até 3 escolhas inteiramente gratuito. Acho que é legal para brincar, para conhecer. Depois vai colocando ali R$1, R$5, né? Eu vou trazer cada vez mais esse momento aqui do mata-mata, que eu acho que é bem legal. Acho que é um jogo que tem no Cartola, mas é um jogo que é muito legal, que você pode jogar várias ligas, né? Agora só tá no Brasileirão, mas acredito que eles vão crescer muito no mercado, trazer outras ligas e várias outras coisas interessantes. Para a publi dar certo, né? A gente precisa do apoio de vocês para baixar o aplicativo, se cadastrar e pelo menos experimentar, né? Para mostrar pra galera que é maneiro, que é bom. E eu acho que vai ser maneiro, beleza? Vamos voltar para nossa análise? Bom, galera, então dentro daquilo que a gente falou, né? De ofensivos e defensivos, chegamos à conclusão de 2 times, né, que grandes potenciais de SG, que é a Fortaleza e São Paulo. Então, se hoje eu tivesse que montar um time, eu montaria um time baseado um pouco dentro dessas visões, né, desses times. Não sei qual serão os laterais aqui, mas eu acho que vale a pena montar um pouco dentro desse quesito. Então, iria talvez ali com esses 2, ou, né, colocando o João Ricardo aqui, como eu falei, ou até mesmo o Rafael, mas eu acho que o João Ricardo talvez seja melhor, porque a gente viu que em questão de XG o Atlético Goianiense não cede nada, então a chance do João Ricardo segurar um saldo de gol com algumas defesas é grande. E aqui deixaria aberto algum lateral, né, algum nome ali, talvez na rodada diferente. Então acho que uma defesa duplada aqui com São Paulo e Fortaleza seria interessante. E do meio para frente, a gente viu, né, e aqui olhando somente na questão do cruzamento de gols, de XG e por aí vai. A gente viu que a gente tem São Paulo, Fortaleza e Corinthians como times muito fortes que enfrentam Bragantino, Atlético Goianiense e Criciúma, que são times que cedem, né, que tomam muitos gols. Claro, a gente viu que o Vitória também está um pouco nessa brincadeira, que o Cruzeiro tem um pouquinho desse potencial também, né? Óbvio que o Flamengo jogando em casa sempre é o Flamengo, mas teoricamente esses daqui são os times, né? São os jogadores que têm bastante potencial. Então foi o que eu falei para vocês. Eu acho que colocar um Lucas Moura com um Garro, né? Eu acho que é interessante para a rodada. Até mesmo, tô tentando pegar aqui, resgatar até porque o Lucas Moura tá nos mais escalados, né? Eu não sei se ele vai pro jogo ou não. E aí tá a Arrascaeta e o Matheus Pereira. O Arrascaeta sempre é muito forte, né? Mas o Matheus Pereira enfrenta um adversário mais difícil. O Arrascaeta também. O Arrascaeta saiu bem esgotado para esse jogo, então pode ser que ele rode, né, esse elenco. Mas
Caso você queira colocar o Arrascaeta, acho que pode pensar aqui no Garro, por exemplo, né? Para essa rodada, ou até mesmo o que não tá aqui. Deixa eu pegar aqui, que é o outro. O Corona tá suspenso. Então o Garro para essa rodada, né? Então acho que você pode colocar ele aqui. E caso, né, não tenha, né? Acho que dependendo do time que vá, o Pikachu pode ser um grande nome aqui para rodada. Isso aqui eu tô dentro daquelas visões que a gente, né, colocou nesse momento. E aqui, obviamente, que eu tenho Caleri, Luciano, Breno Lopes, ainda tá o Lucero tá provável aqui, né, na verdade. Eu não sei por que o Lucero tá provável. Tem o Renato Kaiser que foi bem na última, né? Então, provavelmente tá esperando ver. Mas eu tenho o Breno Lopes, eu tenho o Lucero, eu tenho o Marinho, né? O Marinho na última já fez 6.6, né? Se for pro jogo, ó, 2 jogos aqui pontuando muito bem, né? Já com média básica boa. Então, eu posso pensar nesses jogadores. Caleri, Luciano, Breno Lopes, Lucero, Renato Kaiser, né? Ferreira, Wesley, enfim, o Romero, né? O próprio André Silva, se for pro jogo. Então, esses jogadores aqui, né? Desses 3 times, né? Corinthians, Fortaleza e São Paulo, que tem ali belos potenciais, né? Para o jogo. Né? Eu acho que o Caleri acaba sendo muito importante. Se o Lucero realmente voltar para o jogo, eu acho que ele é o ponto focal dessa brincadeira. Senão a gente tem o Renato Kaiser. Mas eu vou colocar o Lucero aqui só para exemplificar o Fortaleza. Eu acho que, né, colocar essa mescla ali de Fortaleza e São Paulo, sendo, né, Fortaleza indo titular, São Paulo indo titular, eu acho que faz sentido. E aí, obviamente, o Pikachu não rende isso tudo, então você pode trocar o Pikachu por outro. Né? Talvez você fazer a dupla do São Paulo faça sentido, né? Botar ali o Caleri, Luciano e Lucero, ao invés de colocar o Pedro. Né? Então, tudo isso tem um ponto, né? Ou então, bota Caleri, Luciano e Pedro, né? Porque o Pedro é realmente um jogador mais recorrente nesse quesito. Mas eu acho que uma base, né? Ela minimamente ela precisa ser montada ali com São Paulo e Fortaleza, porque realmente são times, né, que tem potencial de SG e também acabam tendo muito potencial de gols. Beleza? Bom, a gente chega ao fim desse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente, né? Um vídeo voltado muito para as análises. Como eu falei para vocês, a degustação ainda está em aberto. O link está aqui embaixo, então se vocês quiserem entrar, tá 0800, vocês vão receber vários vídeos ali sobre essas análises, então acho que é interessante vocês entrarem, né, participarem, acho que é legal ter essa visão. Então, e se quiserem, né, faz o cadastro lá no Mata-Mata, que eu acho que é um jogo legal, né, pô, não tá pagando nada, tem uma sala gratuita, vai que você ganha vintão, né, aí vai fazendo ali um caixinha, né, até botar. Mas eu acho que vale, né? Assim, você vê salas baratas, né? R$1, né? Então você pode botar ali 10 reais, entrar, dar 2, 3 palpites por rodada, né? E toda rodada tem uma sala nova. E agradecer mais uma vez, espero que vocês gostem, né? Um formato diferente, os vídeos são sempre um pouco mais longos, mas faço com muito cuidado, muito carinho, para ajudar vocês sempre que eu posso. Tá? Então amanhã, na madrugada, provavelmente tem vídeo novo. Tá? Vou ver como que eu tenho. Amanhã eu tenho um evento do trabalho, na quinta-feira, tem um evento o dia inteiro. Aí não sei que horas eu chego, posso chegar um pouco mais cansado. Aí na sexta-feira tem um dia repleto de reuniões, mas vou me esforçar muito, muito, muito para tentar soltar um vídeo amanhã para vocês. Se não, tá? Não vou prometer nada. Se não, a gente tentar fazer uma livezinha, talvez na sexta à noite ou no sábado de manhã, né? Não sei. Vamos ver. Não prometo. Vamos ver. Beleza? Obrigado mais uma vez pela audiência. Deixa o like, compartilha. Dá essa moral lá no Mata-Mata e tamo junto.